Ora, boa tarde. Tenho o prazer de moderar esta mesa que reabre o Congresso Internacional Fernando Pessoa e tenho o prazer de apresentar o professor Onésimo Teotónio Almeida, que é o primeiro orador, que vai falar sobre Fernando Pessoa e a razão em alguns textos inéditos. O professor Onésimo dispensa apresentações, mas, de qualquer modo, é doutorado em Filosofia pela Brown University e, na mesma universidade, é professor catedrático no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, que dirigiu durante 14 anos, sendo também Fellow do Wayland Collegium for Liberal Learning. É autor de mais de 2 dezenas de livros e, entre os mais recentes, contam-se, na área do ensaio, Despenteando de Parágrafos, Pessoa, Portugal e o Futuro. Tem a sair em breve a Obsessão da Portugalidade. É colaborador do Jornal de Letras desde a sua fundação, co-diretor das revistas Pessoa Plural e Journal of Portuguese History, e foi eleito para a Academia da Marinha e para a Academia Internacional de Cultura Portuguesa, sendo doutor honoris causa pela Universidade de Aveiro. Professor Onésimo, tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Paulo Borges. A mim cabe a pesada incumbência de manter o auditório acordado depois deste almoço. Um dia nos Estados Unidos, um professor numa universidade em Boston, um professor de engenharia estava a dar uma aula e viu uma moça a dormir e disse ao moço que estava ao lado dela: importa-se de acordar aí a sua colega? E ele disse: eu? Acorde o senhor, que foi quem a pôs a dormir. Então, pois eu, se vir o auditório dormir, a culpa será minha. Bom, eu gostava de agradecer ao António Cardiello o facto de me ter fornecido alguns inéditos de Pessoa e já todos digitalizados, portanto eu não tive que sequer tentar decifrar a caligrafia de Pessoa. Esses textos esses inéditos, são todos relacionados com um projeto que Pessoa tinha de escrever, não se sabe bem o quê, mas um grande tratado filosófico, e ele tem várias entradas com notas, parte 1, parte 4, 5, e diversíssimas notas, e eu vou apenas usar algumas delas, não tenho muito tempo. Então eu tenho o texto escrito, vou ler. Não cessam de aparecer mais e mais inéditos de Pessoa e, com eles, não para de aumentar a minha admiração por essa figura genial que foi o poeta e pensador. Se ela era já imensamente complexa, a situação apenas se intensifica com as revelações que continuam a surgir, tornando-se cada vez mais impossível traçar um perfil global do seu pensamento. Resta-nos a possibilidade de nos concentrarmos em facetas específicas das várias dimensões da sua obra. Eu, por exemplo, tenho feito focando-me quase exclusivamente no estudo de mensagem e da escrita ortónima. Hoje deixarei completamente de lado mensagem e ocupar-me-ei de alguns inéditos em que Pessoa aponta notas resultantes de leituras de filósofos ingleses, mas que, como habitualmente acontece em Pessoa, estão longe de ser meras paráfrases de ideias lidas, pois o poeta deixa sempre em tudo o seu olhar crítico. Tudo passa pelo crivo da sua inteligência. Começarei pelos seus apontamentos sob o título genérico de On the Moral Sense, pois tratam do problema das emoções e da ética, e isso permitir-nos-á perceber o conceito que Pessoa tem de razão, precisamente porque ele estabelece as diferenças analíticas entre duas realidades, emoções e razão. As citações seriam muitas, numa quantidade de notas sobre On the Moral Sense, ele revela conhecimento da obra de Francis Hutchinson, dos filósofos que escreveram sobre as emoções na Inglaterra, no período da formação da modernidade que hoje conhecemos, a partir dos empiristas David Hume, mas chega até Adam Smith, que, como sabem, escreveu um livro sobre a teoria dos sentimentos morais. Ele tem notas, mas as notas de Pessoa são sempre Thomas Reid. As notas dele não são apenas resumos de pensamento, mas têm sempre a sua intervenção, e as notas chegam até o início do século XX, com G. E. Moore e com W. D. Ross.
mas eu não vou debruçar-me sobre isso, apenas farei disso um brevíssimo resumo para situar o que ele pensa, para identificar o que ele pensa sobre emoções por causa de chegarmos à razão. Numa das passagens, Pessoa familiariza-se com a evolução do pensamento filosófico inglês e dá sinais de assimilar os seus parâmetros e a sua nomenclatura básica. Vejamos, por exemplo, estas definições terminológicas. Esta não traduzi, estava em inglês, mas os fundamentos da moral são triplos. O instinto, que produz o comportamento cívico. A obediência, que produz a inibição. E a razão, isto aqui é importante, e a razão, que produz a harmonia na ação. Aqui o importante é o elemento razão associado à produção de harmonia na ação. A ele voltaremos mais tarde. Por agora observemos apenas as duas fases seguintes que envolvem a razão e moral. Escreve ele. A razão em si não é moral, porque não há moral a extrair da razão. A razão não erra, ela apenas limita. Está aqui expressa uma consciência clara de que o papel da razão é apenas o de organizador. Pessoa não descobriu isso por si, bebeu na leitura dos filósofos ingleses, mas conseguiu descodificar densos textos e captar-lhes o núcleo duro dos conceitos estruturantes da modernidade, segundo a tradição inglesa, longe de outras, nomeadamente a alemã. Assim sendo, em flash forward, avancemos que a concepção pessoana de razão não vai nunca ter nada a ver com a de Hegel, por exemplo. Em vez de nos debruçarmos de imediato nessa análise do conceito, parece-me melhor começar indiretamente por uma via mais lateral, que nos permitirá entender outros conceitos de pessoa, os quais, por sua vez, tornarão mais acessível o entendimento do que seja para ele a razão. Numa nota de 15/5/19, intitulada Liberal Rationalism, Pessoa escreve, e eu traduzo, em inglês é muito mais sucinto, mas há dois erros que podem ser cometidos a esse respeito. Um é fazer da metafísica uma ciência. O outro, fazer da ciência uma metafísica. O primeiro, qualquer teísta comete. O segundo é cometido, por exemplo, pelo professor Haeckel no seu Riddles of the Universe. Abandonemos, na verdade, a metafísica pela ciência, mas, ao fazermos isso, lembremos-nos de que a ciência não substitui a metafísica, a sua província é outra. É lapidar essa distinção entre metafísica e ciência e nunca a vi posta nestes termos por ninguém. O que não significa que não haja mais quem o tenha feito, mas apenas que eu nunca antes encontrei uma formulação em termos tão sintéticos. Como se viu, para a pessoa há dois erros que se pode cometer. Fazer da metafísica uma ciência e fazer da ciência uma metafísica. Estou a repetir-me porque a citação estava em inglês e eu resolvia assim, mas decidi depois traduzir as citações para benefício dos que não se sentiriam à vontade em inglês. Não posso, de fato, imaginar maneira mais sucinta e mais brilhante de colocar essa antiga questão. Mesmo fora do domínio da filosofia, nem João Paulo II, nem Stephen Jay Gould, um teólogo e um paleontólogo, que no conflito entre o criacionismo e o evolucionismo se encontraram propondo o não conflito entre as duas abordagens, conseguiram ser tão lapidarmente sintéticos. Com efeito, não têm faltado desmandos de cientistas going off the deep end, ou seja, saltando fora do paradigma empírico ou racional estabelecido, dentro do qual se move a ciência moderna, quando se atrevem a fazer pronunciamentos para além desse paradigma, ao negarem a possibilidade de existência de algo que possa ultrapassar os limites do referido paradigma. O erro correspondente, segundo Pessoa, é o de se fazer da metafísica uma ciência. E a prova de que isso é possível está mais do que patente na filosofia ocidental ao longo dos séculos. O implacável e penetrante golpe do olhar de Pessoa prossegue. A religião é uma necessidade emocional da humanidade. O racionalista pode não querê-lo, mas ele tem de admitir que outras pessoas queiram. É emocional, mas é também uma necessidade. Este é mais um contributo para a compreensão da diferença entre os domínios do emotivo e do racional. O emotivo, Pessoa não o disse,
mas deixa implícito. Pertence ao domínio não do irracional, mas do não racional. A razão não se lhe aplica, mas daí não se infere que se trate de algo irracional. Pessoa avança na sua destrinça entre ciência e metafísica em passagens que nos ajudam a captar com mais precisão o seu conceito de razão. Escreve ele. Eu não vou ler a citação toda, apenas uma parte. Toda a ciência é, substancialmente, uma tentativa de ciência. Mesmo se a própria razão não nos avisou contra o conferirmos demasiada verdade às nossas generalizações, que são sempre apressadas, e às nossas observações, que são sempre imperfeitas, a experiência histórica das teorias científicas dariam às nossas conjecturas esse conselho. A história da ciência e do conhecimento tem visto tantas verdades afundarem-se em meras especulações ou em sonhos provisórios que o historiador da nossa menor e da maior filosofia pode colocar uma constante interrogação no final de cada parágrafo que escreva. Por incrível que pareça, está aqui Karl Popper avant la lettre. O paradigma empírico-racionalista não nos fornece verdades últimas e definitivas, ou a verdade com V maiúsculo, no sentido platónico, apenas verdades operacionais que nos permitem ver mais longe, melhor do que o que ontem se conseguiu enxergar, mas nunca verdades definitivas. Amanhã tudo pode mudar. Todavia, até lá, estas são as verdades mais seguras que podemos obter dentro dos possíveis pressupostos empírico-racionalistas. Eu já escrevi noutro sítio que o nosso Francisco Sanches, no início do século XVII, escreveu ainda no final do século XVI, precedeu Popper nessa visão, no seu famoso Quod nihil scitur, de que nada se sabe. Haverá hesitações sobre esta minha leitura do que de fato pensa a pessoa? Então, prossigamos na leitura dessa mesma nota. A verdade é inatingível, mas a lógica é inteligível. Os espíritos podem ser coisas, mas as coisas são coisas, mesmo se são espíritos. Aqui, a pessoa está naturalmente usando uma liberdade poética, como muito gosta de fazer, no presente caso, jogando com os dois sentidos de things. Em inglês é truth is unattainable, but logic is intelligible. Ghosts may be things, but things are things, even if they be ghosts. Com efeito, de algo que existe mentalmente ou na imaginação como ghosts, pode dizer-se também que existe. Mas o importante dessa passagem é a afirmação de que a verdade é inatingível, significando que a verdade com V maiúsculo ultrapassa o campo de respostas possíveis segundo o paradigma científico dentro do qual nos movemos, o já referido empírico-racional. Se dúvidas houvesse sobre a pessoa estar a raciocinar dentro desse modelo empírico-racional que caracteriza a nossa modernidade, atentemos na seguinte afirmação, surgida na sequência de raciocínio das anteriores. De novo, tradução, porque tudo isto está escrito em inglês. Se um Deus nos fez, é uma espécie de blasfémia duvidar do mundo onde nos pôs. E a razão pela qual Ele nos deu como meio de entendermos esse mundo. Se algo mais profundo nas nossas almas revela verdades objetivas mais profundas do que as coisas visíveis, e se operações mais subtis da nossa mente produzem mais resultados do que a razão, nós não temos capacidade para distinguir, pois não temos nada mais claro do que os nossos sentidos, ou, para criticar, não temos mais coerente do que a lógica. Dizer brilhante lucidez é dizer-se pouco. Por isso, qualquer paráfrase minha seria supérflua. Pessoa retorna ao tema numa outra nota intitulada Rationalism, que apesar do título nada tem de racionalista, mas antes de analítica crítica. Quando muito, partindo de um ponto de vista empírico-racionalista, sem pretender fechar nele o universo do conhecimento possível. Atentemos nas suas palavras. De novo, traduzo do inglês. O espírito científico significa três coisas. Ter-se como verdade, pelo menos provisoriamente, só aquelas leis de fatos que tenham sido sujeitas a um teste objetivo que qualquer um, com a devida cultura e oportunidade, possa igualmente aplicar. Segundo, ter como falso, ou pelo menos provisoriamente assim, as doutrinas ou pseudo-fatos que diretamente contradizem tais leis ou fatos e são insuscetíveis, não por natureza, mas por declaração, de prova objetiva. 3.
ter como desconhecida sobre a sua verdade as teorias ou ideias que, sendo de natureza totalmente incomensuráveis com as leis e os fatos que podem ser verificados objetivamente, são, por essa mesma natureza, insuscetíveis de prova objetiva. De novo, se dúvidas existissem, creio que seriam dissipadas pelo seguinte parágrafo, que surge um pouco adiante. Traduzo de novo. Quando um homem de ciência diz que, como homem de ciência, não aceita a doutrina da Trindade, ele está a falar como qualquer coisa, exceto como homem de ciência. Tudo o que ele pode dizer, como homem de ciência, é que ele não só não tem, como não pode ter qualquer opinião sobre a doutrina da Trindade. Ele pode também dizer, como homem, não da ciência, mas homem da humanidade, que não acredita na doutrina da Trindade. Na mesma capacidade, ele pode dizer que acredita nela. Ele tem o direito a ambas as afirmações de fé. Mas, seja isso negativo ou positivo, é sempre uma afirmação de fé. No momento em que ele o faz, deixa completamente de ser um homem da ciência. Torna-se meramente um homem. Difícil obter-se mais clara distinção entre o domínio do empírico-racional, ou da ciência, e o da metafísica, ou, no caso, da fé. A última citação de Pessoa, capaz de nos ajudar a distinguir as ideias estruturantes da sua mundividência, se quiserem, da sua mundividência ortónima, poderá ser esta outra afirmação. Traduzo de novo. O racionalismo é dogmático. Não é um sistema filosófico. Os telescópios sondam o céu e, como não encontram limites, declaram infinito. Mas isto não é método científico. Isso é uma pura presunção. Como é que se sabe que a razão tem o poder de afirmar uma multiplicação infinita? Voltemos então ao ponto de partida, isto mais 2 páginas termino, voltemos então ao ponto de partida deste ensaio para completarmos este discurso na tentativa de deslindar conceitos básicos da mundividência de Pessoa. Fica estabelecida nesta análise uma separação nítida das emoções, analítica apenas, e isto basta-nos, entre a razão e emoções, pois estas escapam ao foro racional. A razão não justifica qualquer racionalismo, que significaria uma mundividência ditada pela razão por nada permitir fora dos limites dela. Ora, fora dos limites dela começam por estar as emoções. Mas até está também a própria experiência, que lhe é pura e simplesmente imposta pelos sentidos. Por outro lado, as emoções são responsáveis por associações metafísicas que, por sua vez, não estão necessariamente em contradição com a razão, mas situam-se em universos, por natureza e por definição, separados. A razão é, no fundo, o universo da lógica, que é inteligível porque tem regras claras, como Aristóteles brilhantemente demonstrou. São regras de pensamento que interligam elementos empíricos com outros, que os transcendem inteiramente e que caem fora da alçada, quer do empírico, quer do racional, como acontece com o mundo das emoções, que apontamos no início desta viagem. Se a alguém ocorrer a pergunta sobre como harmonizar tudo isto com o que as ciências cognitivas hoje nos ensinam, ou, por exemplo, como será possível conciliar tanta distinção com a imbricação entre razão e emoção, demonstrada por António Damasio no seu Erro de Descartes, apresso-me a antecipar-me. Não vejo qualquer incompatibilidade. Damasio demonstrou empiricamente que existe um setor do cérebro que regula as emoções e que a ausência dele ou do seu funcionamento afeta as decisões da razão. Ou, talvez melhor, que a mera atividade da razão simples não basta para conduzir alguém à ação. Nada do que atrás ficou dito entra em contradição com o que hoje é comumente admitido sobre esta imbricação. E termino. Face ao acima exposto, parece evidente que Pessoa recusa o racionalismo por arvorar a razão em, digamos, razão última, algo que ela nunca foi, nem sequer em Aristóteles. Nem mesmo em Descartes, que, em luta com os empiristas ingleses, a defendeu contra o que ele considerava um excesso de dependência dos dados dos sentidos. O racionalismo propriamente dito é algo tardio, excessivo e exclusivamente concentrado num único ângulo do conhecimento científico. O outro, o experimental, o que a tradição racionalista perdeu de vista, vem a ser aquele que os empiristas ingleses argutamente desenvolveram. Afinal, só numa dinâmica de interação entre os dois se concebe a ciência moderna. As emoções podem ser objeto de análises empírico-racionais, contudo, não são necessariamente redutíveis a esse universo. Tal como também a metafísica não pode nunca ser.
Quem diria que, sobre estes limites da razão, Pessoa, há tantas décadas, tinha já razão. Ora bem, agradecemos então ao professor Onésimo este contributo para este painel que se chama Pessoa Filósofo, um contributo importante a partir de textos inéditos e que ajuda a desvendar esta outra faceta do poeta e do escritor, que é a do pensador, que me parece ser uma faceta que se vem tornando cada vez mais evidente nos estudos pessoanos. E agora tenho o prazer de apresentar o professor Bernard McGurk, que ocupou em Nottingham os cargos de diretor do Departamento de Spanish, Portuguese and Latin American Studies e também do Postgraduate School of Critical Theory, tendo recebido o prémio inaugural Lord Deering por distinção na área de ensino e aprendizagem. Entre 96 e 98 foi presidente da Associação de Hispanistas da Grã-Bretanha e de Irlanda e em 2002 recebeu em Portugal a comenda da Ordem de Mérito. É ainda presidente do Center for the Study of Post-Conflict Societies. Tem desenvolvido seminários e palestras em diversos países sobre temas relacionados com literaturas e culturas românicas e orientou projetos de investigação nas áreas de pesquisa do estruturalismo e pós-estruturalismo, tendo supervisionado até à data 35 teses de doutoramento. Tem várias obras, algumas sobre o conflito nas Malvinas, tem-se dedicado à interface entre pós-estruturalismo e produção literária, tendo escrito sobre a noção de animaux em Jacques Derrida. Tem uma produção vasta, entre os quais alguns livros dedicados a Fernando Pessoa, sendo de destacar que o seu último livro se intitula precisamente Erasing Fernando Pessoa. Tem então a palavra, Bernard. Obrigado. Queria agradecer-lhes aos organizadores da Casa Fernando Pessoa e da Fundação Gulbenkian pelo convite. A terceira vez que tenho o privilégio de partilhar ideias no contexto de um colóquio internacional sobre uma das grandes figuras da literatura mundial. E muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Onésimo. Posso ter as imagens? Não, pressa. Estão? Ok, chegaram. Ok. Pessoa e Derrida sobre rasura. Nada pessoal, entendes? Só um pouco de teoria. Gato que brincas na rua, gato que me fitas como olhos da vida. Quem tens lá no fundo? L'animal que donc je suis a suivre. A ilusão que me mantinha só no palco era rainha, despiu-se e o reino acabou. Fernando Pessoa sob rasura. O crítico sob rasura. As aspas são as vestas. Dispas e no palco há só palavras. Poética. Tibi vero gratias agam quo clamore, amore, more, ore, rei. Sinto na minha pessoa uma força religiosa, uma espécie de oração, uma semelhança de clamor. Mas a reação contra mim desce-me da inteligência. Bernardo Soares. Rasuras. A poesia deve ser apreendida de modo escrevível e não meramente legível, não subservientemente, mas abertamente à la Roland Barthes, tomando como certo que o nascimento do leitor deve ter como custo a morte do autor. Um poema de Pessoa, arriscadamente, tornará impossível qualquer afirmação, qualquer gesto, assumindo-se para justificar em absoluto um ponto de partida. Não motivará senão um alerta quanto à estruturação e estruturalidade da estrutura.
resistindo e, no entanto, representando o dissimulado truisme derridiano. Il faut commencer quelque part où nous sommes, en un texte déjà où nous croyons être. É necessário começar onde quer que estejamos, num texto em que pensamos estar. Irrepreensivelmente perspicaz. Richard Zenith, com uma palavra certa para o contexto e para uma pessoa sempre sob rasura, lança uma boia de salvação ao exegeta textualista, naufragando no esforço, nunca na fonte da escrita. Cito Richard. We may also suspect that Pessoa's exercise in elimination was, after all, not so successful or not so instantaneous. We may suspect that the erased life kept reappearing, so that it needed to be re-erased over and over. Persona sob rasura. Magnificat ecce animo. A minha alma glorifica o signo. Gato que me fitas como olhos da vida, quem tens lá no fundo? Surpris nu, en silence, par le regard d'un animal, par exemple, les yeux d'un chat. Animal liberation. Animal libération. Animal. J'avais donc été tenté de forger un autre mot singulier, à la fois proche et radicalement étranger, un mot chimérique en contravention avec la loi de la langue française. L'animo ecce animo. Il faut envisager qu'il y ait des vivants dont la pluralité ne se laisse pas se rassembler dans la seule figure de l'animalité, simplement opposée à l'humanité, ecce animo, au titre de l'animal autobiographique en réponse aventurée, fabuleuse ou chimérique à la question « Mais moi, qui suis-je » Qualquer que seja a resposta quimérica à questão « Mas eu, quem sou eu? » Conheço-me e não sou eu. O verso final do poema, que tem início como o verso gato que brincas na rua, parece raramente ter bastado enquanto aviso aos aspirantes cognoscenti e especialistas para que o autor, enquanto sujeito, fosse deixado em paz, para que o efeito não fosse tomado senão como e enquanto texto. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Os espectros das marcas imprimidas no campo da crítica pela morte do autor bartesiana, la mort de l'auteur, antecessora de l'animal que donc je suis à suivre, o animal que logo eu sou a continuar a seguir. O convite arriscado, fabuloso ou quimérico assombrarão antes da conjecturação de catacreses infelizes, teimosas falácias autorais ou intencionalistas. Uma visitação inicial ao tom pseudo-pastoral do guardador de rebanhos. Errando pelos campos de pasto, minas textuais da invectiva de Pessoa e não pelos genericamente encantadores, se bem que ilusórios efeitos da realidade de uma imaginada solidão, quer tenha sido vivida ou não, o decifrador errante prontamente ver-se-á confrontado com um caveat lector. E se desejo às vezes, por imaginar, ser cordarinho ou ser o rebanho todo, para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos,
Escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo do moteiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me veem à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Quando Mallarmé afirma ser profondément et scrupuleusement syntaxié, profunda e escrupulosamente sintaxeador, de modo algum diminui, pelo contrário, contribui para o objetivo último do poeta, ceder l'initiative ao mot, ceder a iniciativa às palavras. Concomitantemente, no texto pessoano, a escrita evidencia o primado pela e na poesia das palavras sobre as ideias. Uma figura recortada, a tesoura, recorte, ocupa a função de objeto do verbo ativo na primeira pessoa do singular, elevada ao nível de silhueta distante, mirador ao longe das ideias e do rebanho à medida que as duas palavras trocam de lugar permutavelmente e enquanto quiasmo necessariamente cede a iniciativa às palavras. Recorte sob rasura. Que les masses lisent la morale, mais de grâce ne leur donnez pas notre poésie, a écrit Stéphane Mallarmé. Quando me sento a escrever versos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Serve, no segmento de Le vide papier que la blancheur défend, o papel vazio que a brancura defende de Mallarmé, para nos relembrar do efeito de estranhamento entre o que é pensado e o que é lido. As palavras na página que notoriamente podem vir a ser interpretadas como a suposta metafísica, o raciocínio ou as meras ideias do versificador. O poema de Pessoa expõe, em seguida, uma postura amplamente entendida como uma estética específica de Alberto Caeiro. E não tenho filosofia, tenho sentidos. A sintaxe, contudo, profunda e escrupulosamente, implica também uma exposição arriscada da noção do eu sujeito como resposta à questão: mas eu, quem sou eu? A iminência e imanência de estar, indelevelmente alinhada como um forte alerta proferido por Eduardo Lourenço ao decifrador que espera por um outro desejado. Imaginando-o, descrevendo-o, escalpelizando-o como se tivesse realmente existido. Foi só poesia, verbo sem sujeito, sujeito em busca do verbo, anonimato grandioso onde todos cabemos e ele sobra. Ao responder en différence, na diferença que é só poesia e, no entanto, toujours et déjà, para Lourenço, é também anonimato grandioso. O verbo sem sujeito, o sujeito em busca do verbo, poderá seguir assumindo o título de um animal autobiográfico, arriscando-se assim face à resposta fabulosa ou quimérica e o discurso do animal. Vejo um recorte de mim, rebanho, ideias. Olhando, vendo, ideias, rebanho. Gato que brincas na rua, l'animal que donc je suis à suivre. Au centre optique d'une telle réflexion se trouverait la chose, et à mes yeux le foyer de cette expérience incomparable qu'on appelle la nudité.
et dont on croit qu'elle est le propre de l'homme, c'est-à-dire étrangère aux animaux, nus qu'ils sont, pense-t-on alors, sans la moindre consciência de l'être. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama, invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. És feliz, porque és assim. Todo ou nada que és é teu. Eu vejo-me, eu estou sem mim. Conheço-me e não sou eu. Ecce animo. Au titre de l'animal autobiographique en réponse à Aventuré, mais moi, qui suis-je? Será que não passa de uma linguagem incoerente, simplesmente oposta à humanidade, porque soava como se estivesse contrariando as leis da língua portuguesa, et dont on croit qu'elle est le propre de l'homme? Ou será discurso daquela animoção que donc je suis à suivre? Seja por je ou por eu, o que constituirá então atravessar a fronteira última. Será possível? Le j'entre en passant le seuil, le je passe par là où, nous met ainsi, si je peux dire, sur la voie de l'aporos ou de l'aporia, le difficile ou l'impraticable. Ici, le passage impossible. Magnificat. Quando é que passará esta noite interna o universo e eu, a minha alma, terei o meio-dia? Quando é que despertarei de estar acordado? Não sei. O sol brilha alto, impossível de fitar. As estrelas pestanejam frio, impossíveis de contar. O coração pulsa alheio, impossível de escutar. Quando é que passará este drama sem teatro ou este teatro sem drama? E recolherei a casa. Onde? Como? Quando? Gato que me fitas como olhos da vida. Quem tens lá no fundo? É essa. Essa mandará como Josué parar o sol e eu acordarei. E então será dia. Sorri, dormindo, minha alma. Sorri, minha alma. Será dia. Magnificat anima mea, mas onde está o objeto oculto em falta? A palavra, o signo dominum. Devant le chat qui me regarde nu, aurais-je honte comme une bête qui n'a plus le sens de sa nudité, ou au contraire, honte comme un homme qui garde le sens, la nudité? Qui suis-je alors? Qui est-ce que je suis? À qui le demander, sinon à l'autre, et peut-être au chat lui-même? Est-ce Citizen Kane? Le non-passage, une imperméabilité d'une frontière infranchissable, la voie de l'aporos ou l'aporia, le difficile ou l'impraticable, ici le passage impossible, un seuil, une ligne, ou tout simplement le bord ou l'abord de l'autre comme tel. Un coup de dé, jamais, combien même lancé. Um jogo de dados, jamais, quando bem mesmo lançado. Mo, sobre a azura, ecce animo. Um jogo de ratos, jamais, quando bem lançado. Não é ser cordeirinho ou o rebanho todo. É a minha maneira de estar. Recorte. Nem sorte se chama. Gato, quem tenho lá no fundo. É essa. Citizen quem. A palavra quem
No seguimento imediato ao vislumbre de vitalidade revelado ao sujeito interpretativo no olhar casual de um gato, reafirma e ao mesmo tempo mina a possibilidade, ou enfatizar antes a futilidade, de qualquer aposicionalidade no binómio eu e a minha alma. Será que poderá o gato conter um quem? Existe no gato alguma profundidade ou, antecipando a projeção de uma vergonha autoengendrada pela parte de Derrida, é suficiente a observação? Poder-se-á colocar a análise de lado ou, partindo do intemporalmente imperscrutável fitar felino, dar-se-á o caso da única revelação viável, ser, para o sujeito moderno, nada mais que a memória de uma antiga necessidade de milagres. Comment un animal peut-il vous regarder en face, pondère Derrida? Ce sera l'un de nos soucis. Alice s'apercevait ensuite que, como é um animal vos pode olhar olhos nos olhos, essa será uma das nossas preocupações. Alice notou então que, 3 pontos, moi égale fantôme. Donc, je suis voudrait dire, je suis hanté. Partout où il y a moi, es spucht sa honte. Eu igual a fantasma. Logo, eu sou, queria dizer, eu sou assombrado. Onde quer que haja eu, spucht, assombra. Para terminar, transforma-se o luto no ânimo. Não imaginar qualquer excedente espectral na textualidade do poema seria condenar toda e qualquer releitura a ocorrer num tempo pré-concebido como estando fora dos eixos, em que a crítica se julga estar já e sempre em dívida impagável para com uma archipoesis anterior, em que a única coisa que restaria tentar fazer seria, na pior das hipóteses, um empreendimento para refutar insistentemente, ao ponto de chegar à quadratura do círculo, a afirmação, digamos, de Octávio Paz a respeito, não por casualidade, de Fernando Pessoa, los poetas não têm biografia. Sua obra é sua biografia. Ou ainda que de forma mais plausível, um luto qualquer pela irrecuperabilidade de algum sentido latente, supostamente inerente, recuperável. Assim sendo, imaginar seria aceitar e simultaneamente condenar o estado da crítica literária a uma abjecção ainda mais profunda. Para Derrida, a relação em questão é evocada no subtítulo de Spectre de Marx, nomeadamente L'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale, Espectros de Marx, o estado da dívida, o trabalho de luta e a nova internacional. E na sua afirmação categórica de que não há uma memória singular e que todo o trabalho é de luto. Eu igual a fantasma. Logo, eu sou, quereria dizer, eu sou assombrado. Onde quer que haja eu, spukt à sombra. A resposta arriscada, fabulosa ou quimérica à questão mémoire, qui suis-je ou mas eu, quem sou eu, é. Onde quer que haja animaux, à sombra. Ma mort est structurellement nécessaire au prononcé du je. A minha morte é estruturalmente necessária ao pronunciar do eu. Obrigado. Agradecemos ao Bernard McKirk ter-nos trazido, num outro sentido, uma contribuição para este desvendar do Pessoa-filósofo, a partir do pensamento de Derrida e também contribuindo para encontrar em Pessoa vias para algo muito atual, a filosofia da singularidade do animal. E com isto eu abriria imediatamente o debate. Nós temos
18 minutos. Um dia um colega meu apresentou um trabalho numa aula e no início ele disse depois de eu falar não há perguntas, porque as vossas perguntas ou faziam parte do meu trabalho e eu terei respondido, ou não fazem parte e eu não tenho que responder, de modo que parece que também foi assim. Terrível. O Patrick vai estragar a coisa. Sim, vou colocar uma pergunta a cada um. Sobre o Trump. Desde que eu cheguei não me fazem outra pergunta. Para ti, Onésimo, essas reflexões do Pessoa Sim. sobre, no fundo, a teoria do conhecimento, será que elas têm uma incidência forte sobre o dispositivo geral da heteronímia? A minha percepção disso é assim: a pessoa sabe que cria, que é um criador, mas ele sabe que tudo isso que ele faz como criador. Ele não se declara cientista ao fazê-lo, ele tem toda a liberdade. Portanto, eu acho que isso é estruturante. Eu acho que todo esse plano que ele tinha de escrever, esse livro de filosofia, é, na cabeça dele, estruturante. Ele tem a noção clara, a diferença entre o emotivo, o lógico, o racional, o não, aquilo que pertence à esfera do não racional, e, portanto, tudo o que é criação, tudo o que ele faz, pertence, ele não sabe, portanto, ele está sempre a lidar no lado, ele não é cientista, portanto, ele está a lidar no domínio do que não se sabe. E, portanto, ele especula, brinca, etc., faz tudo isso, mas se lhe perguntassem, estás a fazer ciência? Eu disse, não, eu sei o que é ciência, eu já li, sei o que é, eu sei o que a ciência não sabe, etc. Portanto, eu acho que é estruturante. E não altera nada o que é dito depois, porque a partir do momento em que ele entra na fase de criação e imaginação, etc., ele está completamente livre. E ele sente-se completamente livre por isso. Está bem. E então para o Bernard, enquanto estavas a fazer aquela performance, no fundo, a misturar citações e comentários, estava a pensar o seguinte: há uma definição que o Derrida dá da deconstrução, que é plus d'une langue. Como é que tu articularias essa definição com a tua palestra? Plus qu'une langue. Fascinante, porque agora, pela primeira vez, eu estou a pensar que, dans une grande mesure... Desculpa. Eu não acredito que seja bem visto para pensar. Não, a interferência do contexto. Poderia eu dizer que un poème n'est plus qu'une langue. Mas isso seria contradizer o ponto com o qual eu iniciei esta dita performance. Porque a palavra-chave lá no início era a palavra scriptible. Então, eu não queria entrar na contradição de ver que ce n'est pas avec des idées qu'on écrit des sonnets, mais avec des mots, d'un lado, como o argumento de reescrever essa langue em cada leitura. Iniciei com a justaposição de não meramente leitura,
o que seria, talvez, aceitar que ce n'est que de la langue e fazer o que quisermos com essa langue. Não, eu prefiro agora não ir mais além, mas tomar a ideia de brincar, porque pensando na langue du chat, não só é um gato que brinca na rua, o escritor brinca na linguagem. Não era uma resposta muito pensada, porque me desconcertaste. E me desconcertou. O concerto não acabou. Notre ami Patrick é um perigo ambulante. Alguma outra questão? Boa tarde, Isaú Diniz para o Onésimo. Nessa dualidade, e talvez não seja uma dualidade, mas uma contradição, emoções, razão, onde é que fica a não-verdade, a pós-verdade, a verdade alternativa? Há uma certeza que eu tenho. Neste momento, a pós-verdade está em Washington, D.C. Quanto ao resto... não, isso não são nem contradições. Ele identifica domínios. Mas quando a gente faz isso, as pessoas dizem: estás a fazer separações. Não, isso está tudo imbricado. Eu lembro da primeira vez que eu fui ao Boston, ao Museu da Ciência, em 1970, havia, hoje já não há, que isto é muito chauvinista, mas havia uma mulher chamada a Mulher Transparente. Era uma mulher de vidro e os miúdos chegavam lá, tocavam num botão e acendia todo o sistema nervoso. Tocava num botão e acendia todo o sistema da circulação do sangue. Tocava noutro e eram os ossos. E tocava noutro, eram os músculos. E depois tocava-se num e via-se toda aquela complexidade, tudo complexo. E, portanto, na vida está tudo misturado. Agora, é possível analiticamente ver o que é daqui, o que é da lá, etc. Isto tudo interage. Mas não há contradição nenhuma, são elementos do complexo do real. Quando nós fazemos essa distinção analítica, é como a gente vai ao médico e o médico diz assim: eu tenho que analisar globalmente. Então, ele tem, se é um problema de sangue, ele vai ver se é o sangue, se é de músculo, se é do estômago, é do estômago. Está tudo integrado, mas ele tem que... portanto, não há nem contradição, nem há... São domínios, partes integrantes do ser e que perceber como é que elas funcionam e... E ele tem clareza, claro, ele pertenceu, ele podia dizer como Newton disse, que não foi Newton, foi Bernard Chevaux, 300 anos antes, que disse que eu não vejo mais longe porque sou melhor do que os outros, eu vejo porque vejo de cima de ombros de gigantes. Ele leu muito de toda a tradição anglo-inglesa sobre todas essas questões. Só que ele tinha uma enorme capacidade de síntese e depois intuía, há coisas que ele diz aqui que são de fato avant la lettre. Ele escreveu antes do que hoje é dito e repetido. Portanto, não há contradições, não há separações, é só a identificação de elementos constitutivos da vida, do ser, dos seres humanos. Eu tomaria a liberdade para também colocar-vos uma questão, apelando também a tentarmos fazer uma espécie de ponto de situação desta questão de pessoa-filósofo. Não é? Qual seria a maior fecundidade de pessoa enquanto filósofo? As vossas comunicações parecem ter mostrado claramente que, por um lado, há uma pessoa filósofo, ou pelo menos pensador, que as comunicações, penso que mostraram claramente que, por um lado, há uma pessoa filósofo, ou pelo menos pensadora, que pensa criticamente a tradição filosófica ocidental, clássica, mas ainda dentro dos limites dessa tradição. E, por outro lado, há uma pessoa escritor que oferece muito material
para se pensar já desconstrutivamente e para além dos limites dessa mesma tradição. O que é que pensam sobre isso e qual seria a maior fecundidade para cada um de vocês de pessoa enquanto filósofo? Eu acho que o Paulo Borges já disse. Ele, de facto, ele era um leitor voraz, lia tudo. Ele estava informadíssimo sobre o pensamento ocidental. Ele lia o grupo que está a fazer a publicação das obras que estavam nas estantes dele, mostra isso claramente. E ele que está constantemente, ele conhecia e ele lia. Ele era e portanto ele situava-se, e isto é um bom exemplo, uma prova, que ele se situava, ele era um moderno, a pessoa é um moderno. É um moderno no sentido, era preciso definir o termo moderno, que às vezes há para aí uma enorme confusão. É só pós-moderno na medida em que a desmultiplicação, a ausência de sentido, etc. Tudo isso, do ponto de vista literário, artístico, é pós-moderno. Mas ele, estruturalmente, é um moderno. Completamente um moderno. E isto está aqui a demonstrar. Portanto, e a modernidade só aparece no mundo ocidental, seguindo a tradição grega, mas foi apanhada depois por 3 grupos, sobretudo a Inglaterra e a França, e ele é decididamente, e a ver a lista dos livros, ele é decididamente um leitor inglês, dos pensadores ingleses, ele dá-se muito melhor com aquele pensamento inglês, ele nunca vai buscar o Hegel, nem os alemães, nem nada, ele pensa, a visão dele é toda, de facto, a mundividência dele, do ponto de vista ideológico, é empírico-racional. Ele não faz trabalho empírico, mas ele tem a noção claríssima, ele está constantemente... E, portanto, é importante perceber o pensamento de pessoa por causa disso. Eu tentei fazer isso na mensagem, as pessoas que leem a mensagem e dizem milhares das coisas. Se não lerem o que é que o Pessoa não só pensava sobre a mensagem, ao fazer a mensagem, mas quais eram as ideias dominantes que estavam por trás, porque ele próprio disse, e elas são todas integradas dentro de um determinado pensamento ocidental. Claríssimo. E, portanto, é preciso conhecermos. Nós lemos muitas vezes pessoas só no lado literário. Eu acho que é importantíssimo. E é importante que venham esses outros papéis, manuscritos cá para fora, para ajudar-nos a perceber o que é que há no fundo daquela cabeça brilhante, genial. Eu cada vez, quanto mais, eu não estou a dizer isso porque só já nos habituamos a dizer isso. Não, é que é mesmo. Ele tem uma capacidade de penetrar em textos e dissecá-los rapidissimamente e depois ele é um ruminante. Pum, bota fora. Já não importa. Isso não importa, mas ele ficou. Ele ficou com o essencial daquilo e não quer saber mais o resto. Nem vai preocupar-se com a nota de rodapé, nem nada. Ele apanhou, captou, assimilou, transformou, põe fora. E, portanto, acho que é fundamental conhecermos isso. Eu repito, e acho que Paulo Borges disse, ele é um pensador moderno. Como criador, a inovação toda dele não há grandes novidades dele ser pensador moderno. Não é aí que vem a grande novidade. É o que ele fez a partir dali, mas ele não vem do nada. Eu espero ter sido. Só para dizer que eu estou absolutamente de acordo com essa noção de que Fernando Pessoa é um moderno. O que acontece é que as leituras que fazemos do moderno, e um moderno muito disciplinado, ocorrem no pós. Não somos modernos. Nós estamos mais além e muito menos disciplinados em geral. Então, por exemplo, por que escolher um Derrida quando um indivíduo quer analisar o texto pessoano? Muitas vezes eu penso que as teorias são meramente instrumentos. Então, quando estou a ler e reescrever um poema, a instrumentalidade do approach, neste caso, Derrida, é só porque é como, vou ter que falar rapidamente em inglês, there are many kinds of openers, sardine tins, bottles. O instrumento serve para abrir só quando é bem desenhado e escolhido para a obra em questão. Então, eu aprecio muito a justaposição de um pessoa moderno lido entre uma série de pós.
Mas não como hífen. Pós com 3 pontos. E outro pós com 3 pontos. E um espaço, porque não há fim. Não houve origem. A disciplina da escrita não permite a entrada de origens nem imaginar fins. Então, Derrida, saúdo. Merci, Jacques. Temos uns 2 minutos, se houver mais alguma questão. Penso que há... Aproveitando não haver outras perguntas, eu gostava de saber qual o estado dos estudos e da produção sobre o Fernando Pessoa nos Estados Unidos. E é para o Onésimo. Nós publicamos. É difícil falar disso nos Estados Unidos porque eu preferia responder um pouquinho a nível mundial. Há uma geração nova. Foi a primeira vez. Eu vou responder mais. Desculpa, Isaú. Só os Estados Unidos não me interessa. O que eu acho curioso na Pessoa é. Uma vez eu vou a um congresso sobre Pessoa em Leipzig em 2006 e foi a primeira vez. Já fui a montes de congressos. A primeira vez que eu vi um congresso sobre temas portugueses em que os participantes, os comunicantes, eram mais estrangeiros do que portugueses. Foi a primeira vez. E o grande sinal da internacionalização. E mais, era uma grande quantidade deles, eram todos jovens. Eles hoje já vários cresceram, estão professores aqui e acolá, e é de facto a nossa internacionalização é essa. Não é massa de gente, mas há cada vez mais. Eu ia a caminho de Leipzig, no comboio, e veio uma moça ter comigo. Começa a conversar comigo, ela reconheceu-me e já sou velho, e ela era uma moça chinesa. E diz que... e eu perguntei-lhe, mas tu como é que... Falava português, ela está em Coimbra. Como é que tu aprendeste português como? Assim, eu li a Ode Marítima em chinês e disse, tenho que aprender a língua em que isto foi escrito. E vim para Portugal. Portanto, há coisas assim. Vocês conhecem o Patrício Ferrari, está agora na Brown, foi para lá trabalhar por causa do Pessoa Inglês, porque nós temos feito um trabalho muito grande. Eu não, lá nesse grupo, e temos apoiado descobrir o Pessoa Inglês. Tivemos um simpósio, um colóquio lá na Brown sobre Pessoa Inglês. E este Patrício, que estava lá a trabalhar a trabalhar com Pessoa, com o meu colega Jorge Monteiro, entusiasmou o pessoal do departamento de inglês e teve essa ideia brilhante. Os textos estavam a sair, muitos em inglês que ninguém fazia caso. Por exemplo, só um exemplo, nunca mais é claro, mas só um exemplo. Jorge Monteiro um dia encontrou na Arca uma última página de uma coisa em português e reparou, mas isso é o final da Scala Atleta, a letra Escalate. Se isso é o final, traduzido pela Pessoa, o livro deve estar aí em qualquer sítio. E foi encontrar o livro traduzido e depois a Dom Quixote publicou. Porque muita gente da nossa tradição literária, o pessoal não conhecia inglês, não ligavam aquilo. Essas coisas estão a surgir. E agora o Patrício lá teve essa ideia. Falou tanto aos professores de inglês, de literatura comparada, pôs-lhes textos de Pessoa nas mãos e fizemos um congresso só com gente que não era pessoana, que foi pronunciar sobre aquilo. O livro vai sair em pouco tempo. Fizemos um simpósio só sobre Pessoa inglês. E o que ouvimos deles foi interessantíssimo. Houve um professor de inglês da Brown que fez uma análise dos sonetos de Pessoa em inglês, uma análise extraordinária. Isso vai ser tudo publicado. Portanto, não é muita gente, mas essa gente hoje existe por todo o lado. E gente que trabalha assim. O Patrício Ferrari, que é argentino, está aqui, não pensa outra coisa senão Pessoa, sabe de prosódia de Pessoa, prega-nos aqui uma seca enorme, mas com uma capacidade extraordinária. Portanto, um indivíduo argentino fala português e sabe tudo sobre a prosódia de Pessoa, é mesmo espantoso. Portanto, não é muita gente, mas há várias pessoas espalhadas pelo mundo que ficam fascinados, ficam apanhados. Alguns deles estão aqui, mas isso portanto, não é um fenómeno só nos Estados Unidos. Já agora, para os Estados Unidos, aconteceu uma coisa curiosa. Também, o último colóquio que temos feito nos Estados Unidos, nós fizemos o primeiro simpósio internacional sobre Pessoa em 1977. Jorge Sena lá esteve, Gaspar Simões. Mas depois temos a revista Pessoa Plural. É um grupo
de 3 co-editores, o João Pizarro, em Bogotá, o Paulo Medeiros, em Warwick, na Inglaterra, e eu. Eles é que fazem o trabalho praticamente todo, mas publicamos 2 números por ano e está disponível online. Um número, imensos documentos são publicados ali. Há mais documentos publicados ali na internet, acessíveis através da revista da Brown, da nossa revista, Pessoa Plural, do que em qualquer sítio aqui. Mais ainda, vocês já ouviram falar no Hubert Jennings, que era o sul-africano, que um dia foi diretor. Eu acabo já a história, sou muito raro. Mas é uma história, uma peça de informação. O Hubert Jennings, na África do Sul, tinha sido headmaster do liceu em Durban, onde tinha estudado Pessoa. E eu estava aposentado e pediram para escrever um livro para comemorar os 100 anos da história do liceu. E ele descobriu um poeta, Pessoa. Ficou fascinado, estamos nos anos 60. Veio para Portugal, aprender português e publicou um livro, o Duplo Exílio e tal. E um dia, quando nós fizemos esse colóquio sobre Pessoa na Brown, Pessoa em inglês, eu recebi um telefonema de um senhor com sotaque sul-africano que gostava de vir ao colóquio. Eu disse, muito bem, ele veio. Depois veio ter comigo e veio-me dizer que tinha um caixote de material do pai, que encontraram na garagem, e que ele queria dar à Brown. E eu disse, olha, eu não quero problemas com Portugal, já tive com o José Rodrigues Miguel, ficamos primeiro a Biblioteca Nacional e a Casa Fernando Pessoa. Ele disse, não, eu quero ir aqui, não sei mais o quê. E eu depois lá tive que dizer para a Biblioteca Nacional e também para a Clara Riso, olha, não tem culpa nenhuma, e o homem disse, quero ir aqui. O senhor é um milionário de diamantes, não sei mais o quê. Ele diz, não só isso, mas até dou dinheiro para fazer assim, etc. Tem pago estas coisas todas. E então, há uma quantidade enorme de material, de documentos. E agora a gente, há um brasileiro também, o Carlos Pitera Leite, está fascinado, trabalha aquilo e sabe daquilo. Eu sou ignorante de ver aquilo tudo, aquela gente sabe tanto de documento, daquele material, eu nunca publico nada sem mandar para o Jerónimo para ele me dizer a coda das coisas, porque não tem tempo, nem paciência, nem sei, mas eles sabem, é este, o texto é tal, a coda é assim. Portanto, há gente que vive apaixonadamente disto. Não são milhares nem milhões, mas e vem do mundo inteiro e a gente não sabe como é que eles aparecem. Mas eu fico espantado com o que eles sabem e o que a pessoa consegue fazer na cabeça dessa gente. Eu acabo já demorei mais. Muito bem, encerramos aqui esta sessão. Vou dizer isso à minha mulher. Olha, alguém aprende com um amigo. Preciso frisar. Eu dou inteiramente razão ao Onésimo. Eu dou inteiramente razão ao Onésimo. 3 não é? vezes, eu nunca tive isso em casa. Simplesmente, ele está a falar numa outra escala. Está a falar na escala de hoje. Mas desde o princípio que há congressos no Fernando Pessoa, que a percentagem de estrangeiros é enorme. Desde o princípio. Eu só disse que Isso é tinha uma sido coisa- maior do Exatamente. que os outros também. Há uma escala agora diferente, como era de supor, não é? Mas realmente a internacionalização da pessoa, de certo modo, a nível dos estudiosos, já existia em 77 e 78, quando se dá o Congresso da Brown e depois em 78 se dá o do Porto. Não é assim? Isso é importante que se diga, porque houve um interesse desde muito cedo sobre a Fernando Pessoa. É um dos aspectos realmente que é novo em relação ao escritor português, não é? Sim, mas eu repito, eu só apontei o facto de, pela primeira vez, ter sido maior o número de estrangeiros do que o de nacionais. Só isso.